Olá pessoal, sou o professor George Costa e nossa aula hoje será sobre célula. E nossa unidade temática é de vida e evolução, com o objetivo de conhecimento de ter como a célula como unidade de vida e a habilidade para reconhecer e explicar a organização básica das células, ok? Portanto, o que é célula? Célula, pessoal, é a menor parte dos seres vivos com forma e função definidas. Nós já ouvimos falar sobre célula em diversas situações, não é? Tanto no telejornal como em notícias, sempre fala-se sobre células. E a célula, pessoal, é como se fosse como tijolinhos do nosso organismo. Esses tijolos se juntam, formam tecidos que vão formar órgãos. Então a célula é a menor unidade viva. Algo menor que a célula não será considerado como um ser vivo, tá bem? Então, é diferentes níveis de organização do nosso organismo. Primeiro começamos com o átomo. O átomo é a unidade indivisível de tudo que existe. É o átomo e seus elétrons. A seguir, esses átomos se combinam e formam moléculas. Essas moléculas ganham novas estruturas e formam as organelas, que vivem dentro das células. São como pequenos órgãos para a célula. As células, portanto, se reagrupam, se organizam todas com a função em comum e formam os tecidos, tecido epitelial, tecido conjuntivo, tecido ósseo. Então esse tecido vai formar um órgão, como um osso, como um estômago, o intestino, o cérebro. E a partir disso, esses órgãos formam sistemas. Esses órgãos com funções semelhantes vão formar sistemas como o sistema digestivo, o sistema respiratório, o sistema urinário. E esse conjunto de sistemas vão formar um organismo. Então esse organismo vai ser um conjunto, vai ser um indivíduo que terá um sistema digestivo, um sistema respiratório, um sistema nervoso. E esse conjunto de indivíduos da mesma espécie formará uma população. Então, uma população de aves, população de primatas. E essa população formará comunidades. Essas populações juntas formarão comunidades. E essas comunidades viverão em um ambiente. A sua relação com o ambiente formará um ecossistema. Esse ecossistema, de forma abrangente, formará biomas no nosso planeta, que representarão, por fim, toda a biosfera do nosso planeta Terra. Então, pessoal, a organização da vida vai desde o átomo até ao macro, que é toda a vida no nosso planeta. A partir de então, nos seres vivos, as células são classificadas, os seres vivos são classificados quanto ao número de células. Olha só, seres unicelulares são organismos formados por uma única célula. São conhecidos como micróbios ou germes. Um exemplo disto são as bactérias e os protozoários. Já os seres pluricelulares são seres formados por muitas células. Um exemplo, seres humanos, árvores, animais, etc. Então temos aqui na imagem, olha só, uma imagem de protozoários, de bactérias, que são seres unicelulares, formados por uma única célula, e também fotos de animais e plantas e fungos, que são seres pluricelulares, formados por mais de uma célula. E temos na natureza, basicamente, dois tipos de células, classificadas da seguinte maneira. Temos as células eucarióticas e as células procarióticas. Poxa, professor, que palavra complicada. Pois é, gente, a biologia tem essas coisas, mas é muito fácil de entender. Temos aqui, olha só, a imagem de uma célula animal e uma célula vegetal. A célula animal não é somente uma célula de um animal, são células de seres humanos, são células de todos os seres vivos que não são vegetais. E temos a célula vegetal, que como o próprio nome fala, são as células dos vegetais, das plantas, das algas também.
E essas células possuem a carioteca, que é uma membrana que recobre o núcleo. Portanto, as células eucarióticas possuem a carioteca, que é uma membrana que recobre o seu núcleo. O núcleo é a parte central da célula. Vamos falar um pouco mais dela lá na frente. Já as células procariotas são as células de bactérias que não possuem carioteca. O seu núcleo fica espalhado dentro da célula. Então essas células não possuem uma membrana que recobre o seu núcleo. Por isso são classificadas como células procarióticas, por não possuir carioteca, ok? Nunca esquece disso, tá legal? Depois temos uma grande pergunta. E os vírus são células? Ouvimos tanto falar de vírus hoje em dia, não é? Os vírus são considerados células? Bem, temos diversos tipos de vírus no ambiente, diversos formatos de vírus e para diversos tipos de viroses, que são as doenças causadas pelos vírus. Portanto, os vírus, eles são seres acelulares. São seres milhares de vezes menores do que uma célula, que não são formados por uma célula em si. Portanto, não são considerados seres vivos. Não são células. No entanto, outros cientistas discordam. Uns concordam que são seres vivos, já outros não concordam. Portanto, ainda há este impasse na ciência hoje se os vírus são seres vivos ou não. O que se sabe é que os vírus são parasitas obrigatoriamente intracelulares. Os vírus não conseguem se reproduzir fora de uma célula. E toda célula não significa obrigatoriamente que será microscópica. Algumas células são grandes, são macroscópicas, por exemplo, como o ovo. O ovo da galinha, sim, é um tipo de célula, tanto que é utilizado na produção de vacinas, para que os vírus se repliquem, se multipliquem dentro desta célula que é o ovo, para serem produzidas as vacinas. Então, gente, a ideia de um vírus é o seguinte: é entrar dentro de uma célula, se multiplicar dentro dela, enganar esta célula. A ideia do vírus é entrar dentro da célula, enganar a célula para que produza mais vírus, e aí a partir de então essa célula vai produzir somente vírus, não faz a função que realizava antes. A ideia de um parasita como vírus não é eliminar o hospedeiro, é simplesmente se multiplicar cada vez mais. Além disso, temos diversos tipos de células. Temos no nosso organismo cerca de 65 trilhões de células. É muita célula, né, gente? E em nosso organismo temos células que são chamadas de hemácias ou glóbulos vermelhos, que são responsáveis por levar o oxigênio e o gás carbônico para a nossa respiração. Além disso, temos outros tipos de células no nosso sangue chamadas de linfócitos ou glóbulos brancos, que são os defensores do nosso organismo. São os nossos soldados que nos defendem contra invasores como vírus, bactérias e protozoários. E também temos os neurônios, que servem como fios elétricos, levando e trazendo informações do nosso cérebro ao nosso corpo e do nosso corpo ao nosso cérebro. Portanto, temos trilhões de células no nosso corpo de diversos formatos e tamanhos. Por exemplo, nessa imagem vemos que uma bactéria ela pode ser 10 vezes menor do que uma célula e um vírus ser cerca de 1000 vezes menor do que uma célula. Além disso, as células são cerca de 1000 vezes menor que 1 milímetro. Você sabe o que é 1 milímetro? Não? Então vou te lembrar. Lembra aquela reguinha que você ganhou da escola? Ela tem um monte de tracinhos pequenos, bem coladinhos um com o outro. A distância entre um tracinho pequenininho e o outro tracinho é chamada de milímetro, ok? Então a célula são cerca de 1000 vezes menor do que aquela distância entre o tracinho e o outro. E tem diversos formatos. Temos células alongadas, curtas, arredondadas, formatos de retângulo. Cada órgão tem seu tipo de formato de célula. Mas então,
Da onde vêm as células? Qual a origem das células? As células são originadas de células-tronco. Pois é, com certeza você já ouviu falar sobre células-tronco. Células-tronco, pessoal, são células que podem se transformar, se diferenciar em qualquer outro tipo de célula do organismo. Elas podem virar, por exemplo, como as células dos músculos, células do sangue, células nervosas. Todo tipo de célula do nosso organismo pode ser formada a partir de células-tronco. Basta somente ela ser inserida no meio daquela célula, daquele determinado tecido. E aí ela começará a se diferenciar no mesmo formato das células vizinhas. Então ela é uma célula muito importante para a regeneração de tecidos. Mas como surgiu, então, essa observação das células? Quem deu esse nome de célula? Um cientista chamado Robert Hooke, no século XVIII, criou um microscópio, chamado microscópio de Hooke. Ele utilizou várias lentes acopladas e iluminadas com uma pequena vela. E a partir disso, a partir de um pedaço de cortiça, gente, é aquele mesmo material em que são feitas as rolhas do vinho. E observou nessa cortiça que havia pequenos espaços vazios nas células. E ele comparou esse espaço vazio aos quartos dos monges, que eram chamadas de celas. Por isso ele criou o nome célula, que significa um pequeno cômodo fechado. Esse pequeno cômodo fechado que ele observou era a parede das células vegetais que permaneceram ali. Com o corte fino que ele fez, ele observou o espaço deixado por elas. Então chamou esse espaço vazio de célula ou de célula. A partir de então, outros cientistas, como o Anton van Leeuwenhoek, foi o primeiro a observar pequenos seres vivos dentro de uma gota de água, que ele chamou de animáculos. Então ele chamou aquelas pequenas microvidas, aqueles micróbios, de animáculos, e observou que então que dentro da água havia pequenos seres vivos. Ele criou um seu microscópio a partir de uma lente e um espacinho para colocar uma pequena gota de água em cima. E a partir disso, outros cientistas foram evoluindo sobre os conhecimentos das células e da microscopia, até que temos hoje o microscópio óptico e o microscópio eletrônico. O microscópio óptico é o mais comum, utilizado em escolas e laboratórios, e aumenta até 1.500 vezes o tamanho do objeto que queremos observar. Já o microscópio eletrônico aumenta cerca de 500.000 vezes o tamanho do objeto que queremos observar, o tamanho da célula, ou do tecido, ou de um inseto, enfim, do material que você quer observar. Então, é um aumento enorme. E essa evolução da microscopia nos ajudou muito na evolução, no descobrimento de seres causadores de doenças. E, portanto, temos as seguintes estruturas para as células. Uma célula animal, ela pode ser dividida em membrana plasmática, que recobre a célula, o citoplasma, que preenche a célula, e o núcleo, que é a região central da célula. A célula vegetal, ela tem uma estrutura a mais, chamada de parede celular, e em seguida terá a membrana plasmática, o citoplasma e o núcleo. Já a célula das bactérias possuem algumas uma cápsula, uma membrana chamada de cápsula, em seguida a parede celular, a membrana plasmática, o citoplasma e o nucleoide, é o nomezinho lá embaixo, no pezinho da tela. Esse nucleoide não é um núcleo igual ao núcleo das células animais e vegetais, pois ele não possui carioteca, tá bem? E eu quero falar sobre a parede celular. A parede celular, ela fica antes da membrana plasmática e ela dá certa dureza à célula, evitando o seu rompimento ou a entrada e saída excessiva de água. Ela mantém a rigidez da célula, por isso que as células das plantas possuem certa rigidez. Quando elas estão com pouca água, elas murcham, mas não caem totalmente, porque a parede celular mantém a sua estrutura. Outros seres, como as bactérias, também possuem
parede celular, e algumas possuem outra camada chamada cápsula que reveste a parede celular. Então, para que serve, portanto, a membrana plasmática? Essa membrana aqui seria como a casca da célula, essa barreira da célula, envolve toda a célula e regula o que pode entrar e sair dela. Mas o que entra e sai de uma célula, professor? Pode entrar oxigênio, água, nutrientes, diversas substâncias passam pela célula. Tanto substâncias produzidas pela célula, como substâncias vindas de outras células para dentro de outras células. Portanto, a membrana funciona como um portão que permite a entrada e saída de certas substâncias dentro da célula. Uma outra região da célula é chamada de citoplasma, que é a parte da célula que fica entre a membrana plasmática e o núcleo. Nela há um material gelatinoso, chamado citosol, que é formado por diversos nutrientes. Então imagina uma bola de futebol, que ao invés de ficar cheia de ar, ficaria cheia de gel, e teria diversos elementos dentro dela, diversos objetos dentro dela, que seriam as organelas. As organelas são como pequenos órgãos para a célula. Portanto, nesse citoplasma, que são encontradas várias organelas, que são estruturas que funcionam como pequenos órgãos dentro da célula, cada uma desempenha uma determinada função. Temos, por exemplo, organelas como mitocôndrias, que auxiliam a produção de energia da célula e a respiração das células, ribossomos na produção de proteínas, retículos endoplasmáticos rugoso e liso, complexo golgiense e lisossomos. São organelas que vocês verão um pouco mais aprofundado no ensino médio. No 6º ano, queremos introduzir esse assunto para vocês saberem um pouco mais sobre as células. Logo mais ao longo do ensino fundamental e médio, vocês verão mais profundamente, assim como célula, mas outros assuntos de ciências também. Além disso, temos o núcleo. O núcleo é o comando, é quem comanda a célula, é o comandante. Ele controla as atividades da célula. Nas células eucarióticas, como eu falei antes, está separado por uma membrana chamada membrana nuclear ou carioteca. No interior do núcleo encontram-se os cromossomos, que são como fios microscópicos formados por uma substância química chamada ácido desoxirribonucleico. Pois é, isso é o DNA. Você já ouviu falar em DNA? Significa ácido desoxirribonucleico. Pois é, que palavrão, hein? Mas no DNA é que está todo o material genético para as gerações futuras. Tudo que você vem do papai e da mamãe. Nós somos metade do papai e metade da mamãe. E essa metade está contida em nosso DNA. Além disso, os cromossomos possuem centenas de genes. E cada gene, como falei, é formado por um pedaço de DNA. No centro do núcleo está o nucleolo, que atua na fabricação de ribossomos, que são organelas importantes para o nosso organismo. Vamos fazer uma breve revisão então. A célula é a menor parte dos seres vivos com forma e função definidas. Elas são eucariotas, pois possuem uma membrana que reveste o núcleo, chamada carioteca. Já as procariotas não possuem carioteca. E as eucariotas são formadas por membrana citoplasmática, citoplasma e núcleo, assim como as procariotas também. A membrana plasmática regula a entrada e a saída de substâncias. O citoplasma é a região entre a membrana e o núcleo, rica em nutrientes e possui organelas. Já o núcleo comanda todas as atividades da célula. A partir de então, gente, vamos relembrar um pouco do que vemos agora. Essa é bem facinho. Quais são os seres vivos formados por uma única célula? Eles são chamados de letra A, policelulares, letra B, pluricelulares, C, multicelulares ou D, unicelulares. Tá muito fácil essa, né? Molezinha para vocês. Mas é só para aquecer. O certo é a letra B, pluricelulares.
Vamos continuar então. Segunda questão. Em relação às células eucarióticas, clique na alternativa falsa. Não vai clicar na TV, tá certo? Basta somente dizer para a mamãe. Então vamos lá. A letra A. Possui núcleo revestido em uma membrana chamada carioteca. Lembra que estamos procurando a falsa em relação às eucarióticas. Então eu tenho 3 alternativas certas e uma errada. Então a letra A diz: possui núcleo revestido com uma membrana chamada carioteca. Está ok? Para mim está ok. Seus representantes são células animais e vegetais. Está ok? Para mim também está legal. Seu núcleo é espalhado pelo interior da célula no citoplasma. Não acho legal isso não. Porque se fosse espalhado, não haveria carioteca. E toda célula eucariótica possui carioteca. Portanto, a errada é a letra C. E sim, as células eucarióticas possuem seu núcleo compactado, como tem na letra D. Em seguida temos essa outra questão, que está aí marcada como 8, mas ela é a terceira, tá bem? É o DNA. O ácido desoxirribonucleico. Ele é encontrado aonde, gente? Letra A, na parede celular. Letra B, no núcleo. Letra C, na membrana plasmática. Ou letra D, no citoplasma. Digam aí. Essa também é muito fácil, não é? Ela vai estar lá no núcleo. Muito bem. Agora, temos mais uma. Complete corretamente a afirmação a seguir, com as opções abaixo. No tracinho, são encontradas várias tracinho, que são estruturas que funcionam como pequenos órgãos, entre aspas, dentro da tracinho. Então, gente, qual alternativa se encaixa melhor para essa questão? É a letra A, núcleo, citoplasmas e organela. Letra B, cromossomos, células e organela. Letra C, organismos, células e carioteca. Ou letra D, citoplasma, organelas e célula. Vamos lá, vou ler só mais uma vez. No tracinho são encontrados vários tracinhos que são estruturas que funcionam como pequenos órgãos dentro da tracinho. Então, a alternativa certa vai ser a letra D. Vamos ler a frase preenchendo esses espaços vazios com as palavras corretas agora. Vamos lá. No citoplasma são encontradas várias organelas, que são estruturas que funcionam como pequenos órgãos dentro da célula. Não é legal? Então, gente, esse assunto é um assunto muito legal de se ver. Eu quero que vocês estudem mais em outras aulas, em outras fontes, como o YouTube, como o livro de vocês. Vocês já receberam o livro em casa? Peguem lá o capítulo em que fala sobre células. É muito importante esse conhecimento a mais que vocês busquem. Estou muito feliz de iniciarmos nossas transmissões e tenho certeza que vocês, além de nossas aulas, também acompanharão o nosso assunto pelos livros e pelas atividades que o professor manda. Então, gente, muito obrigado pelo nosso encontro hoje. Foi uma aula muito legal. Estou muito feliz de estarmos juntos aqui em mais um encontro, ok? Então, vamos lá. Até a próxima aula, gente. Um abraço.